Boa noite a todos. Nós estamos hoje num momento bem especial. Eu acendi há pouco as minhas velas. Vocês podem ver aqui a sexta vela acesa, né? Nós acendemos com óleo. Deixa eu ver aqui o chamaste deu uma... Espera só um pouquinho, um segundinho. Está um pouquinho claro aqui? Não sei. Bom, nós vamos falar hoje sobre a festa de Hanukkah, um dos aspectos básicos e fundamentais, a mensagem maior de Hanukkah. Algumas mensagens, nós vamos falar de uma delas. A sugestão de tema é a educação versus a cultura. Eu já falei aqui em outras ocasiões que o problema do nosso grande Brasil, o problema é simples. Ele se resume em duas palavras. As palavras são papai e mamãe. É a educação dos valores transmitidos no lar, na casa, em detrimento da suposta cultura. Muitas vezes, um político sabe falar 2, 3 línguas, fez 2 a 3 faculdades, morou no exterior. Ele tem muita cultura, mas falta a educação básica, que é não amealhar, não lançar mão naquilo que não lhe pertence, etc. Educação se aprende em casa. Muitas vezes, os pais, avós de muitos conhecidos eram pessoas simples, que não sabiam nem ler e nem escrever. Mas quando o papai, quando a mamãe, quando olhavam mais sério, a criança tremia, ela se recompunha, porque apesar da simplicidade dos pais ou dos avós, eles transmitiam valores. E é isso que ocorreu quando os gregos surgiram. Os gregos estavam empenhados em engolir o mundo inteiro, aculturando, impondo a sua cultura, que naturalmente era mais elaborada, era mais forte. Então, os gregos, é sabido que Alexandre o Grande, nas suas conquistas, ele foi seguido por Aristóteles. Aristóteles era o mestre de Alexandre e ele foi seguido por Aristóteles. E os gregos tinham o teatro, a filosofia, a música, a ginástica, eles tinham a matemática. Os gregos eram poderosos. Então, à medida em que eles foram se expandindo, eles transmitiram para todos e forçaram a aculturação, uma cultura totalmente diferenciada. Quando eles se depararam com o povo de Israel, então eles perceberam que o povo, esse pequeno povo, era diferente. Eles tinham uma tradição mais forte que os outros povos, os judeus, que os outros povos do Oriente Médio. Os gregos, eles foram tão incisivos, tão tenazes na ideia fixa de reverter ou subverter a cultura dos inimigos em helenismo, a cultura de Helen, que em grego é Grécia,
que eles não pouparam esforços no sentido de penetrar a sociedade dos outros povos, a ordem social, para transmitir seus valores. Então, logo surgiram escolas de grego, escolas de filosofia grega, escolas de mitologia grega, todos tinham que estudar, todos os conquistados tinham que começar a se acostumar com a nova cultura, com a nova ordem do dia. Só que os judeus tinham suas próprias tradições. E não vamos chamar de cultura, mas os judeus tinham uma educação diferenciada, onde o lar é muito importante, onde a figura do pai, da mãe, dos filhos, dos anciões, dos avós, onde o amor ao próximo é a base de toda a Torá, e os judeus se reúnem nas sinagogas, rezando com minyan. Na época ainda não, mas eles tinham um templo, e o templo, para os gregos, era uma verdadeira concorrência. Que negócio é esse de um templo que não tem imagens, de um templo onde eles servem um Deus invisível, um Deus que dizem eles ser maior que tudo, etc. Então, na verdade, vocês estão me ouvindo? Eu estou um pouquinho afastado do roteador, meu roteador não é tão forte. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida... tem algumas pessoas... Sim, uma pessoa que não está ouvindo, Ronaldo não está ouvindo, eu não sei por quê, os outros estão. Muito bem. Então, o que ocorreu? Os gregos, durante 185, 190 anos, eles procuraram subverter os judeus. Os judeus nascidos agora, eles tinham nomes em grego. É sabida a história que Alexandre o Grande, quando ele entrou em Israel, ele tinha, curiosamente, antes de cada guerra, Alexandre o Grande, Alexander Hagadol, chamado Alexander Mukdon, um macedônico, ele sonhava com um ancião de barbas brancas que o abençoava antes de cada vitória no dia seguinte. Antes de cada guerra, ele sonhava com esse ancião. E, um certo dia, quando ele entrou em Jerusalém, ele se deparou com o templo, ele viu o Cohen Gadol, que era Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era o Cohen Gadol. E quando Alexandre o Grande bateu o olho, ele viu que aquele ancião na sua frente era o mesmo ancião que se revelava em seus sonhos, o abençoando antes de cada vitória. Isso propiciou com que Alexandre entrasse amistosamente, amigavelmente. Ele entrou em Jerusalém sem ocasionar nenhum confronto, nenhuma guerra, etc., nenhuma batalha. E Alexandre, uma das primeiras providências, ele queria colocar as estátuas do Olimpo, Zeus, Minerva, etc., ele queria colocar no templo, mas Shimon HaTzadik foi mais astuto, foi mais sábio, foi mais perspicaz, e ele deu uma sugestão mais interessante, mexendo com o ego do soldado comandante, né, do imperador, que era Alexandre. Ele falou o seguinte: olha, vamos fazer uma homenagem mais bonita à cultura grega, mais bonita ao seu império, ao seu poder, à sua supremacia, etc. O que vamos fazer? Nós vamos providenciar com que cada menino judeu nascido seja chamado de Alexander. Alexandre em hebraico é Alexander.
E então vamos fazer essa homenagem. E realmente, naquela geração, milhares de crianças judias, meninos, nasceram, e o nome colocado neles era de Alexander. Então, há 2.200 anos atrás, Alexander acabou se transformando no nome judaico, inclusive de até grandes rabinos e tzadikim, que chamavam-se de Alexander Sender. É um nome tipicamente judaico que remonta a essa época. Então, os gregos, durante 185 anos, aproximadamente, eles tentaram subverter a mentalidade e os costumes dos judeus, construíram ginásios, construíram academias, escolas de filosofia, construíram templos em Israel, e aos pouquinhos eles estavam tentando seduzir os judeus para a nova cultura, uma cultura moderna, uma cultura da época, era a moda da época, a cultura dos gregos, todos os povos já estavam aderindo àquela nova cultura, só que não foi exatamente o que ocorreu. É verdade que, infelizmente, uma parcela do povo de Israel acabou sendo helenizada. A palavra em hebraico para Grécia é Yavan. Interessante que Yavan, escrito em letra cursiva, são 3 pauzinhos, 3 hastezinhas, uma pequena, uma média e uma grande, mostrando proporcionalidade, e era a ideia dos gregos, que é a beleza, a estética, a simetria, eles prezavam muito por isso. Então, o nome Yavan, que em hebraico significa Grécia, vem com essas 3 hastezinhas, a ideia de simetria, estética e beleza física e exterior. Os judeus que eram helenizados, eles eram chamados de Mityavnim, vem de Yavan, ou seja, helenizados. E muitos deles se afastaram totalmente do judaísmo. Muitos deles participaram das famosas Olimpíadas. Inclusive, existe uma consideração de alguns orientadores da Halakha de que o nosso envolvimento com as Olimpíadas deve ser nulo, porque Olimpíadas originalmente eram, apesar de que hoje em dia são competições internacionais entre todos os países do mundo, para batendo recordes para a competição, vendo o desempenho esportivo de cada modalidade. Mas, na verdade, antes de começar a Olimpíada, tem aquela volta mundial com aquela tocha. Aquela tocha é um ato de idolatria. Eu não sei como fazem hoje em dia, provavelmente é a mesma coisa, mas aquela tocha, depois de dada uma volta inteira em vários países, ela acaba sendo depositada lá numa estátua como uma forma de devoção dos deuses do Olimpo. E muitos judeus participavam, e é sabido que os atletas, eles participavam na antiguidade das Olimpíadas totalmente nus. Eles não tinham vergonha, porque não existiam valores familiares, de ética, moral, eles eram promíscuos, de recato. Não existia o assunto recato entre os gregos. E eles queriam mostrar as formas do ser humano, era a supervalorização das formas humanas. E, infelizmente, esses judeus bem afastados, eles eram reconhecidos nas competições porque eles eram circuncidados, assim que eles eram reconhecidos como judeus. Mas, de qualquer forma, a ideia dos gregos era, ao mesmo tempo, subverter outras culturas e, ao mesmo tempo, fazer com que elas aderissem à sua mentalidade, a seus princípios. Por exemplo, eles não eram só idólatras como outros povos. Eles eram idólatras, mas eles eram mais racionais. Os antigos gregos, eles procuravam subtrair a ideia de um Deus maior.
Quando eles perceberam que os judeus acreditavam num Deus atemporal, num Deus adimensional, no Criador dos céus e da terra, eles ficaram extremamente incomodados, porque eles estavam acostumados com a mitologia grega. Quem quer se familiarizar com a mitologia grega, é só assistir a novela das 8 da Rede Bobo. Na Rede Globo, o que tem na novela das 8, que sempre começou às 9? Você vê lá, fulaninho que traiu fulaninha, fulaninho que se deitou na cama sem roupa com a fulaninha, fulaninha que deu um tiro no que acabou atropelando fulaninha. Ingredientes em relação a traição, ciúmes, inveja, violência, falta de moral, falta de ética. Então, quem lê sobre mitologia grega pode jurar que está assistindo a novela do horário nobre da Rede Globo. Mas não são esses os nossos padrões. Por quê? Porque quando os judeus receberam de Deus um conjunto de regras, informações, infinitas informações no Monte Sinai, aproximadamente 1.100 anos antes do encontro com os gregos, Hashem procurou nos ensinar que estudo, formação, tem que envolver compromisso pessoal. Compromisso pessoal significa o quê? Se nós temos um universo de informações, não basta simplesmente ser apresentado esse universo como cultura. Se bem que há pessoas que fazem um trocadilho, que cultura também vem do hebraico. Kol Torá, a voz da Torá. Kol Torá, da cultura. Mas a ideia é de que informações sem compromisso pessoal é cultura. É típico do mundo acadêmico. Um professor que defendeu tese, doutorado, mestrado, Agora estou ouvindo. Livre docência, adjunção, titularidade. Nas universidades, nos tempos antigos, tinha até a figura do catedrático. Cátedra, em grego, significa cadeira. É o nome da cadeira sobre o qual se faz até hoje Brit Milá. O nome da cadeira é cátedra, vem do grego. Então, catedrático, aqueles eméritos, professores que tinham toda aquela honra vitalícia, coisa e tal, eles eram espetaculares dentro do mundo acadêmico, mas muitas vezes eles eram verdadeiros crápulas no ambiente entre quatro paredes. Eram pessoas descontroladas, pessoas que davam vazão aos seus sentimentos e desarmoniosas dentro do lar. Ou seja, na academia, no centro acadêmico, no mundo acadêmico eram exemplares, mas no dia a dia não correspondia a todo aquele conhecimento que procuravam transmitir em sala de aula. Tem aquela história famosa do Sócrates, que foi encontrado pelos seus alunos numa verdadeira orgia. Aí os alunos perguntaram, com aquele sotaque carioca, mestre, não, estou brincando, eles perguntaram, o senhor nessa situação constrangedora, o senhor que nos falou sobre ética, sobre moral, sobre bons costumes? Então, há duas versões para a resposta do Sócrates. A primeira é que ele falou, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A segunda resposta, mais criativa, a segunda versão, não é porque eu lhes ensino matemática que eu sou um triângulo. Ou seja, ele quis dizer que a vida do mundo, da cultura, da informação, não necessariamente é conectado com o dia a dia da pessoa, envolvendo ética, moral, o repassar
da cultura, do conteúdo, das informações, não vincula a um padrão referencial de conduta em termos de ética e de moral. E exatamente o contraponto do judaísmo. O judaísmo é nada mais, nada menos do que a transmissão de valores de pais para filhos, de mestres para alunos. Vejam bem, eu usei a palavra valores, eu não usei a palavra informações. Valores necessariamente vinculam a um comportamento, a uma atitude, a um modus vivendi do dia a dia. Cultura, informações, é algo que só tange o coletivo, o enriquecimento de informações coletivo, sem necessariamente vincular com o dia a dia da pessoa. A resposta de Hanukkah, a resposta das velas de Hanukkah foi iluminar a escuridão. O que é luz no judaísmo? Luz no judaísmo é compromisso. Luz no judaísmo é conexão com Deus. Só é possível nos conectarmos com Deus quando nós assumimos um compromisso pessoal. Os gregos não queriam compromisso pessoal. Eles queriam somente transmitir cultura sem compromisso pessoal. O que é compromisso pessoal? É educação. Transmissão de valores. É papai e mamãe ou um mestre ensinando aluno, mas de forma não só que ele tenha um monte de informações na sua cabeça, mas que o comportamento, a conduta dele sejam exemplares, sejam diferenciados. No judaísmo é muito importante o comportamento da pessoa no dia a dia, como ela trata as outras pessoas, como ela trata os seus familiares, como é o relacionamento dela com os colegas de trabalho, com os colegas na hierarquia, seja do trabalho, do estudo, da academia, etc., do mundo acadêmico, como a pessoa se porta. Isso é educação. Os gregos chegaram como um verdadeiro rolo compressor, esmagando povos inteiros com a transmissão de sua cultura, mas era sem compromisso. Não havia compromisso pessoal de um comportamento diferenciado. Qual foi a resposta dos judeus? Quando eles retomaram o templo e tiraram todas as estátuas do templo e acenderam a menorá, ela veio iluminar. A luz no judaísmo não tem só a sua conotação física, não é igual à companhia de energia e eletricidade. Não é só luz física. Luz no judaísmo nos reporta a uma irradiação espiritual. Luz no judaísmo é espiritualidade. A resposta dos judeus ao domínio sírio-grego foi: para sobrevivermos, para nos desenvolvermos, há a necessidade de posicionamentos dentro da educação. Não basta cultura. Cultura sem educação é 0, nada. Não é nada cultura sem educação. Educação sem cultura é alguma coisa. É uma vida mais simples, mas com padrões referenciais. Talvez a pessoa não saiba tudo o que acontece no campo das ciências, das artes, da música, do pensamento filosófico, mas seus filhos sabem se comportar, os pais sabem se comportar. Esse é o diferencial. A resposta dos judeus para os gregos foi que educação é básica,
fundamental sem a qual nós não vivemos. Educação pode até subsistir sem cultura, mas cultura sem educação não é nada, não leva o ser humano a lugar nenhum. Qual foi a consequência do embate entre judeus e gregos? Os gregos desapareceram, a antiga cultura grega sumiu. Nós temos hoje em dia, mas no dia a dia, o Império Grego, não tem mais nada. Tem uma armadura no museu, um manuscrito no outro museu. Eles foram depois diluídos pelos romanos, que foram diluídos pelos bárbaros. Impérios inteiros cresceram, atingiram seu ápice e desapareceram. Nós, que primamos pela educação, nós estamos aqui. Um grego de hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com o grego da antiguidade. No entanto, nós, judeus, trilhamos o mesmo caminho, da mesma Torá, da mesma devoção a Deus, da mesma espiritualidade de nossos antepassados. Como nós falamos na Tefilá de Hanukkah, Bayamim Haem Bisman Hazeh. Naquele dia ocorreu tudo aquilo, aquela história, aquele episódio, e também nos nossos dias nos ligamos totalmente acima do tempo e do espaço, os nossos ancestrais, na vitória espetacular de Hanukkah. Vamos continuar na sequência, linkando, vamos linkar daqui a pouquinho, continuamos.